Em Brasília, 19h16. Em Assis também, 19h16. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar, nesta quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2023. 7 de dezembro de 2023. Mais um dia muito triste para a história de Assis. Como eu havia antecipado, na terça-feira, uma
monocrática de um desembargador do Tribunal de Justiça foi cumprida agora à tarde. E a Malta suspendeu as atividades novamente. Até agora há pouco, inclusive, demoramos alguns minutos para entrar na transmissão, porque estávamos confirmando esta triste notícia. E que, infelizmente, foi confirmada. Hoje à tarde, um oficial de justiça da primeira vara civil de Assis, atendendo determinação do juiz, compareceu à cervejaria Malta, foi recebido pela empresa, pelo gestor judicial, para cumprimento da ordem judicial. Suspensão, novamente, das atividades da Malta. Assim que o oficial saiu da empresa, a direção dispensou todos os funcionários. 54 trabalhadores foram dispensados até segunda ordem. Mais uma triste notícia. Como estamos dando notícias tristes nos últimos dias? Como estamos vivendo fatos tristes nos últimos dias? Mas essa, sem dúvida, é uma das piores notícias. Meses atrás, quando nós noticiamos com absoluta exclusividade que a Malta fecharia as portas, fomos atacados por várias pessoas dizendo que estávamos instalando pânico, que aquilo não era real, que não era verdadeiro. Passados alguns dias, a empresa fechou as portas. Da mesma maneira, também noticiamos que seria retomado o serviço, como de fato foi. E hoje, lamentavelmente, depois de termos noticiado também com exclusividade, na terça-feira, uma decisão judicial assinada pelo desembargador doutor Sérgio Shimura, do Tribunal de Justiça. A Justiça em Assis foi informada e hoje o oficial de justiça deu cumprimento. À tarde, os trabalhadores foram dispensados. Até segunda ordem. Não sabe quando voltarão a trabalhar. Aguardarão um novo comunicado da empresa. Aguardarão um novo comunicado da empresa. A ação que suspendeu as atividades da Malta hoje foi movida pela Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que tem um crédito altíssimo com a cervejaria Malta. Mas não foram os débitos da Malta a razão da ação. Segundo a Sabesp, os riscos de danos ambientais com a retomada das atividades da indústria. A Sabesp, no dia 1º, através
de um comunicado dos advogados Sandro Marcos Godoy, Sirvaldo Saturnino da Silva e Luiz Antônio Bovolão, da Sabesp de Presidente Prudente, a empresa encaminhou um documento ao juiz Luciano Antônio de Andrade, da primeira vara civil da comarca de Assis, comunicando a decisão. Nós informamos aqui e lemos essa decisão do desembargador. Há trechos extremamente comprometedores, como, por exemplo, a não existência de uma licença de operação em vigor para a empresa falida, porque a carta de anuência teria sido revogada por descumprimento de exigências, condicionantes técnicas que o pré-tratamento da empresa deveria atender, inclusive constatadas em perícia. A questão é, a Sabesp alega que a empresa Malta não tem realizado o devido tratamento do esgoto que é despejado na rede coletora. E que isso provoca danos ambientais. Eu havia dito aqui na terça-feira que isso ocorreria. E o que foi feito desde então? Que autoridades se manifestaram, tentaram buscar algum acordo, foram conversar com o juiz, com a Sabesp, com a gestora judicial, ou ficaram aguardando o oficial de justiça dar cumprimento à ordem? São 54 empregos perdidos hoje, até segunda ordem. Eu não sei nem se esses trabalhadores que voltaram a trabalhar na Malta receberam pelo período trabalhado. Porque todos se lembram que um dos débitos que a Malta tem e que resultou na sua falência foi exatamente a falta de pagamento e indenização aos seus trabalhadores. Eu entrei em contato agora há pouco com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ivan Serra, que dias atrás gravou um vídeo dentro da Malta comemorando o fato de a Malta retomar as suas atividades. E perguntei, secretário, confere a informação que fecharam a indústria hoje? Ele acabou de me responder. O gestor me disse agora à tarde que recebeu o oficial de justiça com a decisão do Tribunal de Justiça e dispensou os funcionários. Isso por volta de 2h30 da tarde. Segundo ele, atualmente, a média produzida de esgoto pela indústria é de 60 metros cúbicos. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está vendo, estudando, discutindo a possibilidade da retirada do material por uma transportadora e um local para descarga. Segundo ele, os gestores, através dos seus advogados, recorreram agora à tarde daquela decisão do doutor Sérgio Shimura. Também pediram para o próprio desembargador reconsiderar a decisão. Triste notícia para Assis e para a nossa região. A Malta é, mesmo capengando, mesmo funcionando parcialmente, uma das maiores indústrias que nós temos na cidade de Assis, que chegou a ter mais de 300 trabalhadores. Hoje,
depois da retomada parcial, são 54 trabalhadores que hoje, infelizmente, receberam o comunicado do desligamento até segunda ordem. A empresa, através da recuperadora judicial, está tentando encontrar um mecanismo para tirar o esgoto produzido, porque a Sabesp desativou a coleta de esgoto para o tratamento, pelas condições ali existentes. Repito, são 54 trabalhadores dispensados hoje à tarde da Malta por conta dessa ação judicial movida pela Companhia de Saneamento Básico, a Sabesp, e que teve um efeito suspensivo da decisão de retomada das atividades. O efeito suspensivo foi concedido pelo desembargador do Tribunal de Justiça no dia 30 de novembro e no dia 1º de dezembro, a Sabesp já comunicou o juiz da primeira vara civil de Assis e hoje o oficial de justiça foi comunicar à direção da empresa que deveria suspender as atividades. E as atividades estão suspensas e 54 trabalhadores foram dispensados. Triste notícia para Assis, não apenas para 54 famílias desses trabalhadores que hoje foram dispensados, sem saber quando receberão, se receberão e, principalmente, se voltarão a trabalhar, até que o problema seja sanado. E é uma indústria, é linha de produção. E o que estava sendo produzido? E o maquinário em funcionamento? Me disseram que já estava maturando o chopp ou a cerveja. Isso tudo vai parar? E as encomendas feitas? A Malta terceirizou a venda e a entrega dos seus produtos para a distribuidora de bebidas Messias, que antigamente era exclusiva da Brahma. Depois a Brahma foi para uma empresa em Marília, produtos da Ambev, e agora a distribuidora de bebidas Messias distribui várias marcas. E, até onde fomos informados, tem um contrato agora firmado entre a Malta, com o seu recuperador judicial, e a distribuidora de bebidas Messias para vender e entregar os produtos da cervejaria Malta. E as encomendas feitas, e os contratos firmados, e as entregas a serem feitas. É uma linha de produção. Tudo vai interromper com essa suspensão de atividades. Isso porque estamos há praticamente 3 semanas do Natal. Imagine o Natal desses trabalhadores. Imagine o Natal dos familiares desses trabalhadores, que não sabem se receberão e, principalmente, se terão o seu trabalho retomado. E se terão, quando terão. Muito triste, muito triste. Uma pena que a gente não tenha lideranças para promover o diálogo. Ah, português, mas é uma questão judicial. É verdade, é uma questão judicial. E geralmente vai à justiça quando se encerra a fase dos diálogos. Mas nós precisamos envidar esforços. Não podemos desistir. As autoridades não podem se omitir num momento como esse, em que 54 famílias ficam sem renda, em que uma indústria que tanto trabalho produz, que tanta renda produz, corre o risco de fechar definitivamente. Triste notícia, triste. Lamento começar a nossa transmissão
nessa quinta-feira abençoada, com a chuva que cai durante toda a tarde, para dar essa péssima notícia da suspensão de atividades da Cervejaria Malta. E com a dispensa, hoje, de 54 trabalhadores. Não houve nenhuma tentativa de diálogo, seja da Prefeitura, da Câmara Municipal, das nossas lideranças políticas, porque não é apenas uma questão contratual, não é apenas uma empresa, é uma das empresas que mais empregos geram em Assis e na região. E que nossas lideranças políticas não podem ficar acompanhando só o desenrolar das ações judiciais. Não podemos. O problema maior enfrentado por várias cidades, e Assis é uma delas, é a falta de emprego. E quando nós temos uma empresa que gerou já centenas de empregos, hoje gerando 54 empregos, fecha as portas e não há nenhum esforço de nossas lideranças para tentar evitar, é muito triste. Significa que nós estamos desamparados politicamente. A cidade está invertebrada politicamente. Lamentavelmente. Péssima notícia, mas que, infelizmente, nós tivemos que começar a transmissão dando. Esperando que ainda haja uma possibilidade de diálogo, esse pedido de reconsideração ao desembargador será analisado, mas é difícil que quem deu uma canetada dias atrás reveja essa canetada. Sob quais argumentos? A Sabesp, que está sendo privatizada. Ontem nós tivemos muita confusão, muito tumulto, muita violência na Assembleia Legislativa durante a discussão e votação do projeto que resultou na aprovação da privatização da Sabesp. A Sabesp está deixando de existir. E mesmo deixando de existir, está contribuindo para uma outra empresa deixar de existir. Teremos que aguardar uma nova empresa responsável pelo saneamento básico para rediscutir uma nova forma de coleta e tratamento dos resíduos da Cervejaria Malta, para que ela volte a funcionar? Por que é que as coisas chegam a esse estágio? Essa é a pergunta. E quais esforços foram feitos pelas autoridades políticas independentes do Poder Executivo, do Poder Legislativo? Esse é o momento que todos políticos deveriam se juntar, esquecer as diferenças ideológicas, partidárias e até mesmo pontuais, para juntos buscarem uma solução. Essa é uma questão que ultrapassa a discussão política. Essa é uma decisão que ultrapassa as divergências ideológicas. Não há, quero acreditar, nenhum político, tanto na prefeitura como na Câmara, que seja contrário à manutenção de empregos. E se não há nenhum político que seja contrário à manutenção de empregos, por que é que não se juntam para lutar pela manutenção desses empregos? Não seria uma lição de união nesse difícil momento? Independentemente do que aconteceu com a direção da Malta, eventuais desvios, sonegação e etc., tudo está sendo investigado, apurado pela Justiça.
Mas o que não é possível, o que não é cabível, o que não é crível, é que nossas autoridades fiquem em silêncio diante de tal perda. O que mais se cobra na cidade é geração de empregos. E não é apenas nessa administração, sejamos justos. Isso há muito tempo, há décadas. Os nossos jovens saem da faculdade e não tem campo de trabalho, não tem mercado de trabalho. Muitos deles vão para outras cidades, para grandes centros, em busca de emprego. Alguns ficam em Assis trabalhando fora da área da qual se formaram. Esse é um problema grave que desencadeia uma série de outros problemas. A falta de emprego gera falta de renda. A falta de renda pode levar não apenas à miséria, como também à violência, lamentavelmente. Então, esse é o cerne da questão: geração de empregos. Agora, uma cidade que, além de não estimular a geração de empregos, ainda se omite para manter os empregos existentes, é uma cidade sem futuro. Algo está errado. Algo está errado. E repito, era o momento de todas as nossas autoridades políticas, independentemente das questões ideológicas partidárias e reflexões administrativas, se juntarem para buscar uma solução, cada um no seu campo de atuação. Eu não estou pedindo aqui para juntar oposição e aliados do prefeito irem de mãos dadas, cantar o hino nacional na frente. Não é isso que eu estou pedindo. Não estou pedindo vídeo, não estou pedindo cena, não estou pedindo teatrinho, eu estou pedindo ação. Cada qual no seu campo. Não é possível que não tenha uma solução. Não é possível que assistamos passivamente a cidade perdendo uma empresa que já gerou mais de 300 empregos e que hoje acaba de perder 54 trabalhadores por uma decisão judicial. Não é possível que o juiz, que o promotor, que o desembargador, que a Sabesp não sejam sensíveis a uma reabertura de diálogo. Sabemos qual é o objetivo da empresa: produzir, gerar emprego, gerar renda e gerar lucro para aqueles que administram. É assim o capital. A gente reconhece, admite, compreende. Mais do que isso, nós precisamos, repito, estar preocupados com o futuro dessas famílias que estão perdendo a sua renda. Quando a Malta fechou, foram 300. Depois de muita discussão, conseguiu-se retomar parcialmente os serviços. 54 trabalhadores empregados e que hoje receberam a notícia que estão dispensados até segunda ordem. E nós assistiremos passivamente isso, como se fosse algo irreversível. Eu digo há muito tempo, irreversível apenas é a morte. Não há, no meu entendimento, nenhum impedimento para que a gente busque a sensibilidade, apesar das decisões duras tomadas pela justiça. Mas se não tiver essa demonstração de que nossas lideranças querem a retomada dos serviços, a retomada dos empregos, o juiz, o desembargador, estão lá no seu gabinete com o ar-condicionado ligado, despachando e completamente distantes dessa realidade. É preciso sensibilizar
quem toma uma decisão como essa, que gera um prejuízo social enorme à nossa cidade. É uma pena, mas o nosso papel é dar a notícia e tentar buscar uma alternativa, buscar uma solução, ou apelar às nossas autoridades para que busquem uma solução, para que busquem uma alternativa. Mas, infelizmente, a triste notícia de hoje é que a Malta, mais uma vez, foi fechada. Agora, por uma decisão judicial, em razão de uma ação movida pela Companhia de Saneamento Básico, a Sabesp, no estado de São Paulo. E olha que falo isso com tristeza, porque sou um defensor da Sabesp e lamentei muito a decisão tomada ontem pela Assembleia Legislativa de privatização da água e do saneamento básico. Eu tenho dito aqui que o cerne da questão não foi debatido ou não foi debatido a fundo. Que água, esgoto, significa saúde pública. Água tratada, esgoto tratado representam saúde pública. Não podem ser tratados como moeda no mercado capital, como ações no mercado acionário. E, infelizmente, é o que vai virar. A empresa que comprará a Sabesp, se comprar, porque já fiquei sabendo que estão sendo ajuizadas ações para impedir a privatização por questões legais, o projeto estaria ferindo a Constituição do Estado de São Paulo e, por isso, já há ações sendo protocoladas na Justiça em São Paulo, mas se consolidada, se confirmada a venda da Sabesp, quem comprar, o objetivo é gerar riqueza. Para quem? Para os seus donos, acionistas. Você acha que uma empresa que comprar a Sabesp estará preocupada com ligação de um ramal de água num casebre feito no fim de uma das ruas da cidade de Assis, por exemplo? Você acha que uma companhia privada de água e saneamento estará preocupada com questões sociais como esgoto de tarifa social, água com tarifa social? A empresa quer lucro, a empresa quer dinheiro. E como fazer dinheiro? Ou você diminui os gastos, ou você aumenta a receita. Como se aumenta a receita de uma empresa de água? Cobrando o valor pela água consumida. Simples. Como diminui as despesas? Demitindo. E vou ainda lembrar mais uma vez, a Prefeitura de Assis celebrou um contrato recentemente em que a Sabesp se obriga, se responsabiliza a fazer obras no Distrito Industrial e ter um plano de investimento de 130 milhões de reais na cidade. Esse contrato celebrado será honrado? Será cumprido? Bem lembrado pelo nosso amigo Desiró. A Malta fecha e a penitenciária abre. É outro assunto de extrema preocupação social e que eu não vejo debate público. É inacreditável como as coisas acontecem em Assis e ninguém se preocupa, ninguém se manifesta. O povo quer só tirar fotografia, fazer selfie, gravar vídeo. Mas assuntos de extrema relevância, como o fechamento da Malta, como a mudança de regime prisional na penitenciária de Assis, assuntos que não são debatidos. Uma decisão como essa merecia um seminário, um fórum, uma conferência. Do dia para a noite.
decidem que a penitenciária de Assis agora vai ser regime semiaberto. Aí eu pergunto, ontem nós conversamos com o delegado seccional, doutor Ricardo Fracasso, ele falou, português, os presos do regime semiaberto são aqueles de menor periculosidade. Eles já estão na iminência de ganhar liberdade condicional ou mesmo a liberdade plena. Tá bom. Eu quero saber a questão social. Estes 1.500 presos do regime semiaberto da penitenciária de Assis, eles dormirão lá. De dia estarão na cidade. Fazendo o quê? Trabalhando onde? Ou para eles terá emprego e para os outros que não são condenados não tem emprego? Tem emprego para todos? Se não tem para os que estão do lado de cada muralha, como é que criarão empregos para os que estão do lado de lá da muralha? E se não tem emprego, como é que eles se sustentarão diariamente em Assis? Vão comer onde? Vão pagar como? Ou só vão dormir lá e vão ficar durante todo o dia perambulando pela cidade? Isso não tinha que ser discutido? Não teria que haver um plano para receber esses detentos na sociedade? Um plano que envolvesse toda a cidade. A cidade toda está sendo afetada. Não estou discutindo violência ainda. Estou discutindo a questão social. Serão 1.000, 1.200, 1.500, não sei quantos presos que estarão sendo literalmente jogados ao mercado de trabalho que não tem posto de trabalho. O que eles farão em Assis? Onde eles trabalharão? Serão mais 1.500 desempregados, como esses 54 que a Malta dispensou hoje, até segunda ordem? Então, me parece que aqui as questões mais graves não são debatidas, não são discutidas. E quando é discutida, a chance de encontrar uma solução é maior. Nós não podemos ficar refém da decisão de uma cabeça, de aparecer um iluminado e falar, olha, eu vou abrir uma empresa e vou receber os 1.500 presos para plantar verdura. Nós não podemos. Esse é um debate que deve acontecer antes de se tomar a decisão. Porque a decisão já foi tomada. Foi uma canetada lá do governador, do secretário de Assuntos Penitenciários, e a penitenciária de Assis, que era de regime fechado, agora virou regime semiaberto. E os familiares dos presos assisenses que estavam na penitenciária de Assis, em regime fechado, que agora serão transferidos. Já imaginaram a despesa dessas famílias? Terão que viajar aos finais de semana para visitarem os detentos? A pergunta é, por que é que se mexe no que não está dando problema? Estava tendo problema a penitenciária de regime fechado em Assis? Há quanto tempo não temos rebeliões? Há quanto tempo não temos problemas graves de funcionamento do presídio? Há questões rotineiras. Tentativa de entrar com maconha, tentativa de entrar com celular, mas que facilmente são evitadas com o trabalho dos servidores da penitenciária. Se não estava apresentando problemas o funcionamento do presídio em regime fechado em Assis, por que é que se muda? Qual foi a razão? Qual foi o objetivo? Por que mudaram? Essa é a pergunta que eu gostaria que alguém respondesse. Para você tomar alguma medida, imaginemos você, minha amiga, você, meu amigo, você quer mudar de casa. Você quer mudar de casa por quê?
ou porque você não está mais satisfeito na casa que você está morando, ou porque você está sendo obrigado a deixar a casa que você está morando, ou porque surgiu a oportunidade de você ir para uma casa num lugar que você sempre pretendeu morar, ou numa casa maior, numa casa mais confortável. Tudo tem que ter um motivo, tudo tem que ter uma explicação, tudo tem que ter uma razão. Agora, qual é o motivo? Qual é a justificativa? Qual é a razão para mudar o regime de presos na penitenciária de Assis de regime fechado para regime semiaberto? Que estudo foi feito que resultou nessa decisão? E foi uma decisão da cabeça do governador? O governador chegou do Rio de Janeiro há tempos, agora está em São Paulo, morando no Palácio dos Bandeirantes. Aí um dia ele estava jantando, ele pegou um mapa, olhou lá e falou: olha, Assis, essa cidade aqui tem 3 S's. Lá tem um presídio. Regime fechado? Nós vamos mudar para regime semiaberto. Você acha que foi assim? Claro que não foi assim. Alguém foi lá e falou: governador, nós temos tantos presídios no estado de São Paulo. Nós estamos dependendo de presídios para ter vaga de regime semiaberto. Temos lá em Bauru, mas é insuficiente. Que tal a gente fazer em Assis e Assis... Os deputados que vira e mexe representam ou dizem representar a região foram consultados? Deputado Mauro Bragato, deputado Ricardo Madalena, foram consultados a respeito dessa medida? É uma pergunta. Então, fatos maiores que têm ocorrido na cidade não têm merecido o devido debate público. Nossas autoridades parecem estar distantes desses problemas. Estão mais preocupadas em resolver questões pequenas ou preocupadas com a eleição do ano que vem. Na eleição do ano que vem, essas mesmas autoridades serão cobradas. E eu serei um dos a cobrar. Onde estavam as nossas autoridades quando a Malta fechou? Onde estavam as nossas autoridades quando o presídio de regime fechado se transformou em regime semiaberto? O que fizeram as nossas autoridades? Vocês não têm dúvida, né? Que serão cobradas as nossas autoridades. Não tem dúvida que serão cobradas as nossas autoridades. E nós faremos essa cobrança. Aliás, já estamos fazendo. Não vamos esperar chegar a eleição para fazer a cobrança. Já estamos fazendo já. É que na época da eleição vai aparecer um monte de gente, né? Aí vão lembrar do que aconteceu no dia 7 de dezembro de 2023, quando estava só o português sozinho, gritando, esgoelando, cobrando providência, cobrando união dos nossos políticos para evitar que a Malta feche definitivamente. Por que é que a preocupação que muitos terão ano que vem, na época da eleição, não é verbalizada hoje? Imagino, as centenas de candidatos a vereador que o ano que vem estarão buscando voto na rua, porque hoje não estão se manifestando sobre esses temas? Estão preocupadas mais em atrair simpatia e voto. Não é isso? Triste. O dia 7 de novembro de 2023 é um dia triste para a cidade de Assis, em que uma decisão judicial suspende as atividades da Malta e que resulta na demissão ou no desligamento temporário de 54 trabalhadores. A empresa produzindo, já estava invasando, produzindo água, produzindo, invasando e vendendo refrigerante, processo já de produção de chopp, de cerveja, tudo parado. Parou tudo hoje por conta dessa decisão judicial. É uma triste notícia que nós tivemos que dar neste dia 7 de dezembro
de 2023. Lamento muito, mas, como diz a nossa coirmã, a radiodifusora de Assis, nós não fazemos as notícias, elas acontecem. Mais uma triste, mas necessária última informação. Sepultamentos nesta quinta-feira. A senhora Maria Zélia Figueiredo Clausen, de 76 anos, foi sepultada no início da manhã. A senhora Solange Cominato, de 64 anos de idade, teve o corpo trasladado para o crematório de Londrina. Com essa triste, mas necessária informação, concluímos mais um Português Livre para Falar. Agradeço muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite de quinta-feira e já antecipo desejando um ótimo final de semana. Agradecendo a Deus pela abençoada chuva que caiu durante todo o dia em nossa região. Um abraço, amiga. Um abraço, amigo. Em Brasília, 20 horas. Em Assis também, 20 horas. Tchau!